Queridos ouvintes, irmãos de jornada, me chamo Niarquios e hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos vocês. Façamos uma prece. Vamos inspirar bem fundo e vagarosamente expirar. Vamos nos permitir sentir o oxigênio nutrindo nosso corpo à medida que nossos corações e mentes se asserenam. Busquemos sintonias de amor, fraternidade, cura. Elevemos nossos pensamentos ao alto, a causa primária de tudo que existe, e mentalmente agradeçamos. Muito obrigado pela oportunidade do corpo físico, pois sabemos que sua condição está amparada pelas leis divinas, sendo, portanto, consequência de nossas escolhas. Muito obrigado pelas adversidades que se fazem presente em nossas vidas, pois sabemos que elas são lições valiosas para o nosso aprimoramento. Muito obrigado pela oportunidade do convívio familiar, pois compreendemos que ele é oportunidade preciosa de resgatarmos débitos assumidos no passado. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento em nossa mesa, pois compreendemos que todo desperdício seria banquete para os famintos. Agradecemos por toda a benevolência que recebemos, com a consciência que é dando o que se recebe e é perdoando o que se é perdoado. Gratidão, ó Pai, por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Assim sendo, vamos à reflexão de hoje, cujo título é O que sinto? Falar de sentimento é algo sem dúvidas complexo, até porque invariavelmente tecemos nossas avaliações e julgamentos com base no nosso discernimento, na nossa interpretação da situação. É sempre importante ter em mente que somos criaturas em evolução e que cada um de nós traz consigo as qualidades herdadas de existências pregressas. Naturalmente, variados serão os modos de pensar, de sentir ou de reagir a determinadas situações. Ao longo do dia, no nosso cotidiano de convívio social, trabalho e afazeres diversos, ou mesmo a sós, somos bombardeados com diversas informações ou ideias que nos provocam os mais variados sentimentos. Busquemos uma breve explanação sobre uma característica do espírito na obra Mecanismos da Mediunidade. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser considerado a um dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Em outras palavras, e de forma muito simplória, nós somos como antenas capazes de captar e emitir sinais eletromagnéticos. Considerando que estamos imersos no fluido cósmico universal, que sustenta as mais variadas correntes de vibração, é imperativo que venhamos a nos sintonizar em alguma faixa vibracional de pensamento. Por consequência, de forma espontânea, traduzimos essa sintonia em nosso corpo na forma de sentimentos variados. Ao sentir algo, muitas vezes extravasamos esses sentimentos na forma de ações concretas ou na forma de palavras àquelas pessoas que nos circulam. Mas o que haveria de errado em algo tão trivial e espontâneo? Certo? Ora, quem de nós tem o hábito de avaliar os próprios pensamentos e os atos? De buscar em si a origem daquilo que se está sentindo? De avaliar a própria consciência? De medir as palavras antes que seja tarde? Vamos recorrer mais uma vez à obra Mecanismos da Mediunidade. Entendendo-se que toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica
facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida, e que, com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencia assegurado conscientemente. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham, ideia essa que logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos, assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem do mesmo modo de sentir. É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nulo escravizam, na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maioria do homem que constrói estradas para sua própria expansão ou lhe talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se gradativa liberação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Considerando que no mesmo fluido cósmico universal estão nossos irmãos desencarnados, que assim como nós buscam a evolução, é imperativo concluir que estejamos sujeitos às influenciações desses irmãos. Nesse ponto, busquemos embasamento na obra O Livro dos Espíritos. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eis que os espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Isso nos leva a cogitar que somos meras marionetes na mão dos espíritos e que não teríamos responsabilidades pelos atos que porventura praticamos. Porém, não podemos negligenciar o nosso livre-arbítrio e que os tais maus espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. O codificador sabiamente indaga, na questão 461, no Livro dos Espíritos, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que são sugeridos? Eis que a resposta: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Mas afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Mas por que Deus permitiria sermos suscetíveis às más influências? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A missão dos benfeitores espirituais consiste em nos colocar no bom caminho. Desde que sobre nós atuam influências más, é que as atraímos, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm ao auxílio no mal, logo que desejamos praticá-lo.
só quando queremos o mal podem eles ajudar na prática do mal. Basta-nos nossa vontade, para o mal ou para o bem. Se formos propensos ao crime, teremos em torno de nós uma nuvem de espíritos a nos alimentar no íntimo esse pendor. Se formos propensos ao bem, nos auxiliarão no bem. Mas outros também nos cercarão, esforçando-se por nos influenciar para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e nos deixa senhor dos nossos atos. Para neutralizar as más influências espirituais, os benfeitores recomendam: praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam o lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Portanto, meus queridos ouvintes, vigiar o pensamento é sempre proveitoso e cultivar-se na seara do Cristo nos manterá em melhores sintonias, sempre. Por mais adversa que possa parecer a situação vivenciada, examina a tua consciência para não te tornares instrumento de outrem ou para não sentir algo que não lhe é próprio. Sendo assim, encerro a reflexão de hoje. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.